Fala pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso último encontro aqui no mini curso de 5S. Eu já queria dizer que foi um prazer estar com vocês. Você que me acompanhou aí, me aguentou durante esses 5 vídeos. Eu vou passar para vocês agora uma planilha para que vocês possam utilizar. Como, a gente sempre fala, inúmeras empresas, processos, departamentos, pessoa física que quer implementar no seu próprio escritório, enfim. Então a planilha é genérica, mas vocês conseguem personalizar e conseguem utilizar ela como um padrão. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês um antes e um depois de uma implementação de 5S que nós já fizemos. Essa empresa foi uma empresa de tintas flexíveis, então é uma empresa que tem ali um material que suja muito, acaba sujando muito o ambiente de trabalho, é difícil de você ter uma mão de obra ali que não vai acabar indo contra algumas coisas do 5S, mas a gente conseguiu fazer um antes e depois e estabelecer algum padrão, tá? E esse padrão foi mantido ao longo do tempo. Por que isso? Olha que interessante você entender os objetivos para conseguir implementar um programa de 5S com sucesso. No caso da empresa, não era o objetivo fazer com que aquilo fosse mil maravilhas e etc. Porque o diretor foi muito claro com a gente. Ele falou, olha Carlos, não quero R$1 gasto aqui, porque nós estamos abrindo uma fábrica zerada, nova, com tudo assim, perfeito estado. Então, eu queria que esse pessoal já começasse a incorporar essa cultura para quando chegasse lá, conseguisse manter isso. Então foi exatamente o que nós fizemos. Com os itens que nós tínhamos, com os utensílios que estavam à disposição, a gente começou a implementar essa questão de cultura e focamos muito na parte de auditoria. E aí vamos falar sobre a auditoria então, e eu vou liberar essa planilha. Vou até mostrar essa planilha para vocês já, para quebrar um pouco dessa ansiedade, tá? Tem aqui uma planilha de Seiri, Seiton, Seizo, Tsuki, onde eu tenho as informações ali que nós passamos para vocês, tá? E na realidade até um pouquinho mais específica, vamos dizer assim. E aí eu tenho as pontuações, Acho que sim, não tenho certeza. Enfim, eu consigo que sim, que é a meta, não. E aqui conforme eu for estipulando os meus dados, eu vou tendo um resultado de Seiri, de Seiton, de Seizo, de Seikitsu e Shitsuki. Qual que é a ideia? Primeiro, que eu faça isso por departamento. Então eu preciso ter uma visão estratificada de qual departamento ou qual área não está cumprindo com os requisitos previamente estipulados de 5S. Beleza. Depois que a minha auditoria gere benchmark. Então peraí, como assim, Carlos? Como assim é o seguinte, eu estou preocupado com quem está com nota 90? Claro que estou, mas estou preocupado com quem está nota 30. E o que o de 90 tem para ensinar o de 30? É literalmente criar benchmark, é fazer com que esses profissionais conversem entre si, mostrem as melhores práticas, mostrem o que eles estão fazendo e como eles estão conseguindo atingir e manter uma nota igual a 90, por exemplo, tá? Carlos, mas aqui não é 90, aqui é de 0 a 5. Não importa, tô falando de maneira genérica, tá? Tô falando de uma forma que você precisa criar esse benchmark entre o melhor departamento e o pior departamento. Ah, mas são setores muito diferentes, tá? Então faz um benchmark funcional. Tá? Você consegue comparar atitudes, faz um benchmark externo, ou seja, Ambev, eu falei várias vezes isso, Ambev e Nubank, tem nada a ver, mas ambos têm a área de contabilidade, ambos têm a área de faturamento, como que esses profissionais trabalham, como que funciona, beleza? Você consegue criar benchmarks de processos também para que o 5S possa ser estudado a partir de um concorrente indireto. Indireto não, até não concorrente, vamos dizer assim. Então, na auditoria, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E como que eu faço a auditoria? Normalmente eu faço numa regra, tá? Isso varia de empresa para empresa, a gente tem a percepção de sentir isso, mas normalmente eu faço 7 dias, 15 dias, 30 dias e depois o espaço 60, 90 e aí fica a critério da empresa fazer de uma forma mais regular ou não. Isso quando a empresa faz a aquisição do plano completo com a gente, incluindo auditorias e etc. Por que isso, pessoal? Porque isso me permite, e normalmente essas auditorias elas não são anunciadas, senão vira igual o ISO. Vai ter auditoria da ISO, todo mundo pega os documentos e treina e etc. para receber, colocar um certificado na parede, mas de fato os benefícios que a ISO traz muitas vezes não são implementados, ou não tem benefício nenhum, tá? Então as auditorias a gente não avisa e a gente entra procurando conformidades. Ou seja, lembra aquele padrão que a gente estabeleceu no quarto S que eu falei para vocês? Aquele padrão, aquele documento, ele vai na mão do auditor em cada área, batendo com o que está real com aquilo que está no padrão. E aí eu procuro essas conformidades e eu encontro
não conformidades, onde eu vou registrar. Tá? Só que aí perceba o seguinte, não conformidades, tem empresa que tem pavor disso. Eu adoro não conformidades. Por quê? Porque não conformidades a gente trata como OMs, que são oportunidades de melhoria. E aqui que está o maior gargalo, muitas vezes, do 5S dentro das empresas, tá? Aliás, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like aí, tá? A gente ainda está no canal do YouTube aqui, então dá o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, porque isso vai ser importante pra gente também, tá? Quando você encontra OMs, ou oportunidades de melhoria, isso precisa retroalimentar um sistema de gestão. Ou seja, o auditor documenta, manda para um ponto focal, tá, do programa. Esse ponto focal vai distribuir as ações e o plano de ação. Isso volta para os responsáveis de cada departamento que precisam implementar essas ações. Erros. Isso não retroalimenta ninguém. Quando vai alguma ação, só implementa se quiser, se não quiser tudo bem também, tá na correria do dia a dia, depois eu faço isso. Não. Faz parte da execução da rotina, faz parte do dia a dia. Tá. Eu passei por uma grande empresa que também tem alguns benchmarks bem legais para a gente poder comparar. Não posso citar o nome dela aqui, mas é uma empresa do Sul, tá, de implementação viária, né, rodoviária. E é uma empresa que eles implementam o 5S e eles tinham algumas coisas interessantes, né, como uma sala Kaizen, onde eles sentavam ali para discutir as ideias, tinha as notas todas expostas. Então, se você não expõe, se você não tem gestão visual, muitas vezes você não obtém o compromisso desse profissional. É difícil você encontrar um profissional que não se sinta incomodado em ver que a nota dele está 2 há 3 semanas e a nota de todos ali ao redor está 10. Dificilmente você vê um profissional assim. Ele começa a falar, opa, alguma coisa vai acontecer. Agora, se isso não é importante, se isso não é exposto, se isso não é cobrado, não vai dar certo o 5S. Mas não tem o que você faça. Não vai dar certo o 5S. Beleza? Então tome muito cuidado com relação a isso. Essa planilha, pessoal, eu vou deixar aí download para vocês. Vocês podem baixar. Quero que vocês, para cada área que vocês estão implementando, seja na área pessoal aí de trabalho, seja na área da empresa, quero que vocês personalizem isso, né? Então, por exemplo, todos os itens utilizáveis, danificados, obsoletos, inadequados foram removidos do ambiente de trabalho. Você pode colocar com sim ou não, pode mexer aqui nessa pontuação de 1 a 5, não tem problema. Eu quero que vocês personalizem essas questões e quero que vocês, de fato, implementem na prática. E veja só, tá? Esse não é o único formato. Como eu falei, você pode ter um padrão e aí você ter todos os pontos de verificação, fazer uma folha de verificação ao invés de um checklist como esse. Não tem problema. O formato que funcionar para a empresa, o formato que a empresa já estiver adaptada. Teve empresas, por exemplo, que a gente já fez em formato de checklist porque o sistema deles permitia fazer isso. Tudo bem, funciona também, tá? Então tomem só um cuidado, porque aí você vê por pontuação, por não conformidade, quem tem mais ou menos não conformidades, então você não precisa ver de sim ou não, pontuação, de porcentagem, não. Você pode fazer por quantidade de não conformidades identificadas numa auditoria de 5S. Dá para fazer também. Então façam o download, implementem o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso é obrigação nossa, tá? É um compromisso meu contigo aqui. Implementar os 3 primeiros S's no seu local de trabalho. É operacional, é fácil de fazer. E aí o 4º e o 5º S, pessoal, vale a pena aprofundar os estudos, porque sim, requer alguns detalhes aí para manutenção desses resultados. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Se vocês tiverem interesse em avançar na metodologia, avançar nos conceitos não só de 5S, mas conceitos de melhoria, tem a nossa pós-graduação, tem os nossos MBAs também. Vale a pena conhecer, a gente vai deixar alguns links para vocês aqui. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!